Tá vendo aqui a gravação da nossa primeira aula de controladores lógicos programáveis nesse segundo semestre de 2020, aqui no SET, né, no nosso curso técnico de automação industrial. Nessa primeira aula, estou fazendo uma pequena pesquisa com os alunos presentes para a gente ter um pequeno feedback sobre como foi a interação remota, já que a gente vai trabalhar nesse regime desde o início do semestre até quando a gente puder retornar às nossas atividades presenciais. No primeiro momento, os meninos vão responder quais foram as dificuldades que eles encontraram quanto ao ensino remoto. E no segundo momento, eles vão propor algumas sugestões para a gente melhorar essa interação. Tá? A gente está fazendo essa interação através da plataforma Mentimeter, que está sendo compartilhada na nossa tela, através de uma função em que as respostas deles são geram uma nuvem de ideias, uma nuvem de palavras. Muito bem, turma. Retornando então, a gente teve nossa nuvem de palavras ali. Vocês consigam perceber que a gente teve 5 respostas, ou seja, todos os alunos que estão na sala responderam, né, que era o nosso objetivo. Eu queria discutir com vocês, passo a passo, tópico a tópico que vocês mencionaram, até para eu entender melhor e para a gente tentar eliminar os problemas que vocês encontraram, tá bom? Acho que eu vou seguir essa sequência de cima para baixo, da esquerda para a direita, que é o nosso padrão de leitura, mas primeiro eu vou comentar o tópico que o Frank postou no chat lá, que é a situação de ele tá em casa e tem um filho e o filho demanda atenção. Isso daí realmente eu penso que talvez seja o maior problema de home office em geral, né? Seja se você estiver trabalhando ou se você estiver estudando. Quando você sai de casa para um local de trabalho, para um local de estudo, você se desliga daquele ambiente de casa e se concentra naquele ambiente de estudo ou trabalho. Quando a gente faz isso de dentro de casa, é muito difícil a gente se desligar do que acontece no resto da casa. A gente tem uma dificuldade de encontrar um ambiente de estudo dentro de casa, né? Um local de estudo, uma salinha de estudo, às vezes até mesmo uma mesa de estudo. Nossa mesa de estudo muitas vezes costuma ser a mesa da sala ou a mesa da cozinha que a gente janta e almoça e que por algum momento a gente precisa fazer essa transformação em local de estudo, tá? Realmente isso daí, Frank, é uma grande dificuldade. O que eu sugiro para vocês é tentar reservar um espaçozinho dentro da casa de vocês, num cantinho dentro da casa de vocês, em que vocês tentem ficar mais reservados, tá? Por que eu tô falando tentem? Eu sei que é extremamente difícil, né? Eu vou dar o meu exemplo aqui em casa e você vai ver que o meu exemplo aqui em casa nem se compara ao seu, porque aqui em casa somos eu e minha esposa somente, nós dois trabalhamos como professores, então a gente tem trabalhado de casa, através de interação remota, vídeos, reuniões no Meet, no Zoom. Então, assim,
acaba que a gente não tem nenhuma outra distração de pessoas dentro da nossa casa. E mesmo assim a gente se distrai, né? Eu moro num condomínio e na minha janela passa criança brincando, gritando. Então, assim, é difícil a gente tentar trazer para o nosso ambiente de casa o nosso profissionalismo, a nossa concentração que a gente teria num ambiente profissional, num ambiente educacional, de estudo, né? Isso daí eu concordo com vocês e é de difícil solução, né? Eu concordo também que é de difícil solução. E eu acho que nesse ponto aqui, eu acabo respondendo, a gente acaba conversando sobre o terceiro tópico, a terceira linha aí do nosso mapa de ideias, do nosso mapa de palavras, que é a falta de concentração, né? Tá tudo interligado. Às vezes você está assistindo uma aula, você pausa a aula, você sai da aula para ir no banheiro. A sua ida ao banheiro não é só uma ida ao banheiro. Você passa na cozinha para tomar uma água, vê a garrafa de café, pega o café, come um biscoitinho, a televisão estava ligada porque tinha alguém assistindo, você para e assiste televisão. Na hora que você deu conta, passou meia hora da aula. Então a gente, estando em casa, a gente se distrai muito fácil, né? Isso daí realmente é difícil de controlar. A minha sugestão para vocês é que vocês tentem montar um cantinho de estudo, tá? Sei que não é fácil, mas acaba que vocês começam a focar a mente de vocês de que no momento em que você está naquele cantinho, você está ali para estudar. E vocês começam a fazer um treinamento mental de forma imperceptível dentro da sua casa. Que todo mundo que está na sua casa começa a ter a visão. Na hora que ele está ali para estudar. Então a gente tenta não interromper ele. É claro que isso não se aplica a crianças, né, Frank? Faça ideia como é difícil. Uma criança querendo sua atenção o tempo todo e você tendo que dividir essa atenção. Não, é complicado, né? Porque quando você chega em casa, ele já está na porta esperando, né? E já pergunta, ô papai, vamos brincar, vamos brincar. E ele não consegue ter essa visão, né? Que a gente precisa ter um espaço, um tempo para estudar, né? Ele não consegue Exatamente. O pensar tempo que você está em casa é o tempo que você é dele, isso. né? Ele fala assim, não, papai, você estuda na escola, você não está na escola, você está em casa. Então, Pois é. a gente tenta explicar, mas é menino, né? Não tem jeito, né? É E muito também a gente difícil. não pode deixar de dar atenção, que faz parte do desenvolvimento da criança, né? Senão, Não, com certeza não. Com cumprimento. certeza não. Tem que tentar conciliar. Às vezes pôr no colo para assistir a aula e você com fone no ouvido tentando escutar e brincar com ele ao mesmo tempo. Não, acontece isso direto por aqui, tá escutando, principalmente você e o Reginaldo, que a gente tem uma interação maior, né? As aulas são, a maioria só foram pro Meet, então ele acaba, já escuta a vozinha, ó, papai, aí vem, chega, fica olhando aqui também, aí tenta levar aí. Mas realmente eu concordo que talvez a maior dificuldade dessa interação remota seja isso. A gente está num ambiente de casa e não conseguir desligar dele, por vários fatores envolvidos. Beleza, a gente vai levando aí. A gente vai tentando levar da melhor forma possível, né? Isso aí. Pessoal que está na sala aí, vocês querem fazer alguma observação quanto a isso? Não, não, professor. Segundo tópico aqui, ó, me fala de vídeos longos. Eu acho que talvez eu tinha visto os dois estão rosas aqui, ó, explicações muito longas. Tá, acho que são os dois que têm maior. E o primeiro também, né? Poderia resumir mais. Eu acho que esse poderia resumir mais também. Tá de acordo com vídeos longos, né? É, eu concordo que alguns vídeos ficam longos. Na realidade, quando eu comecei a gravar vídeos para vocês, o meu objetivo era sempre fazer vídeos de
Bom dia, Pedro. O meu objetivo, quando eu comecei a fazer vídeo para vocês, era trazer vídeos ali de 5 minutos até 7 minutos no máximo, né? Vocês podem, bom dia, Lucilene. Vocês podem ter percebido que eu não consegui atingir esse objetivo, né? Mas eu vou falar com vocês por quê. A maioria de vocês, né, por estarem no primeiro período da automação, não tinha nenhuma visão da automação, né? Ninguém nunca trabalhou na área com algo parecido. Muitos de vocês eram, é, de forma geral, curiosos quanto ao tema. Então, se a gente fizesse uma explicação mais direta, e mesmo assim eu considero que já foi muito direta, a gente já foi saltando muito exemplo, muito passo a passo para tentar reduzir esses tamanhos de vídeo, mas se fosse mais direta ainda, a gente dificultaria ainda mais o entendimento de vocês. Então, nessa tentativa de tentar deixar mais claro, os vídeos foram ficando mais longos. A gente poderia dividir um vídeo em partes, né? Um vídeo de 15 minutos, fazer 3 vídeos de 5. Só que eu não sei, num primeiro momento, eu tive uma visão de uma grande desvantagem disso, que foi, por exemplo, às vezes eu estou explicando um tópico específico, né? Eu estou explicando, vamos colocar em um exercício que a explicação dele é longa, demorada. Se a gente picar esse exercício em 3 vídeos diferentes, eu acho que pode piorar o entendimento. Vocês não acham, não? O que vocês acham? O que vocês pensam disso? Vocês acham que de qualquer forma é melhor o vídeo curto? Porque dependendo do conteúdo assim, se a gente divide em 3, pode ser que fique um pouco confuso, talvez. Não sei. Depende muito do conteúdo, depende muito do tema, vai depender bastante. Exatamente, tá? Então, por isso que alguns vídeos ficaram longos. Agora, quanto a essa questão, alguém mais quer acrescentar, pessoal? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Agora, quanto a essa questão de vídeos longos, o que vocês acharam das aulas ao vivo pelo Meet? Vocês acham que é uma forma melhor da gente levar as nossas aulas do que pelos vídeos? Eu acho a interação melhor. Eu acho que se você estando aqui pra gente já perguntar, a gente já tá mais na hora assim, tem uma interação mais parecida com a presencial, sabe? Eu acho que acho que é mais legal, a gente acaba aprendendo melhor, a dúvida de outro acaba sendo nossa dúvida também, a gente tá presenciando tudo aqui. Acho bacana. Beleza. Turma aí quer falar alguma coisa? Eu, em relação às videoaulas que você passou, assim, pelo gravadas, né, no caso, né, também, assim, para mim foi até bacana, né, e o legal é que sempre você vinha com a questão do Meet para a gente tirar as dúvidas, fazer um exercício, foi bem tranquilo, tá? Beleza. Eu vou falar com vocês o que eu estou pensando fazer para esse semestre. Estou pensando fazer para esse semestre o seguinte. A minha intenção é que eu não tenha mais os vídeos gravados, aqueles vídeos mais curtos, né? Até 15 minutos. A minha intenção é fazer todas as aulas no Meet, ao vivo com vocês, tá? Eu vejo uma grande vantagem disso para quem consegue estar ao vivo sempre nas aulas. Que é essa questão que o Pedro falou aí.
tem dúvida, pergunta na hora, me interrompe na hora. A dúvida de outro colega que você nem tinha pensado pode ser a sua dúvida. Então a gente vai esclarecendo tudo ali ao mesmo tempo. Então eu vou pegar os mesmos slides que eu gravava e vou, ao invés de gravar um vídeo, dar essa aula ao vivo. Ao mesmo tempo que eu estou fazendo essa aula no Meet, eu vou gravar essa aula e deixar disponível no YouTube para quem não conseguiu acessar naquele momento, ou para quem tem uma limitação de horário de acesso, internet, seja o que for, para conseguir acessar, ver a aula depois, tá? O que vocês acham dessa ideia? Vocês acham que pode ser melhor? Eu acho que vai ser melhor, professor. Porque aí, como o pessoal tá falando, fica mais fácil para tirar dúvida ou fazer alguma observação mesmo. E o que você ia dizer, Frank? Eu acho bacana também, né? Que é igual você comentou, né? Sempre tem uma dúvida de um colega que pode estar suprindo a nossa também, né? Beleza. Só que vocês conseguem ver um problema nisso? Alguém ia dizer alguma coisa, Marcelo? Bom dia, Lucas. Bom dia, turma. Eu estava com dificuldade aqui, eu ouvi a turma, mas eu não te ouvi, não te ouvia, Lucas. Aí eu tive que sair aqui e voltar novamente, agora tá normal. Eu peguei, assim, como se diz, o bonde andando aí, mas com relação ao que você falou, com relação das gravações da videoaula e tudo, mas nesse caso, teria como, assim, disponibilizar o conteúdo, Lucas? Assim, por exemplo, você deu a matéria hoje, por exemplo, a gente tem o problema da internet também. Aí, às vezes, você está assistindo a videoaula aqui, ao vivo, mas tem a dificuldade que a internet cai, esses problemas do pique, então você acaba ficando um pouco perdido. Mas, assim, se o conteúdo teórico, eu não sei porque, de repente, com relação a essa dificuldade, está disponibilizando o conteúdo teórico junto com a aula, ou após a aula, o conteúdo já está ali disponível para a gente. É como se você estivesse na sala de aula, você deu a matéria, passou a matéria no quadro, explicou, né, para a turma e foi dando andamento, mas ficar esse conteúdo disponível, porque se eu perder a internet, o acesso naquele momento da aula, e às vezes o vídeo demora um pouquinho para disponibilizar, para você disponibilizar, reeditar e disponibilizar para a gente, então eu já tenho como, pelo menos, dar uma lida na matéria. Sim, com certeza, Marcelo. É igual eu falei, nós vamos fazer aula ao vivo, o vídeo vai ser gravado, né? Então o vídeo assim que Google liberar ele no Drive para mim e eu baixar, e o tempo de upar ele no YouTube, cerca de um dia no máximo. O vídeo também vai estar disponível para quem perdeu a aula ou para quem quiser assistir de novo no YouTube, né? E todos os slides eu disponibilizo para vocês, né? Todos os slides que eu faço apresentação eu disponibilizo para vocês. Eu concordo com você que meus slides, em questão de texto, eles são pobres, né? Que os meus slides eu coloco tópicos para eu lembrar de coisas que eu tenho que falar para vocês, né? Eu acho que talvez seja esse um dos principais questionamentos, né, Marcelo? Porque quem pega só o slide para estudar, na realidade o slide não é um material de estudo, é um material complementar, né? Ele é complementar à nossa aula. Então, quem assistiu a aula, a partir dos slides, consegue ir lembrando as coisinhas que eu fui falando. Só que quem pega só o slide realmente fica. Não fica um material de estudo suficiente, né? Não é o suficiente. Eu estou buscando alguma apostila mais completa já para eu disponibilizar para vocês, desde o início. Entendeu? A questão é que eu ainda não estou encontrando uma apostila legal que eu acho, tá?
por enquanto, eu estou seguindo 3, 4 apostilas ao mesmo tempo. Eu acho uma coisinha numa apostila, depois eu acho noutra apostila. Eu tenho o meu livro padrão de controlador lógico programável. Inclusive, na hora que a gente for começar a falar da matéria, eu vou mostrar esse livro para vocês. Não é um livro que eu sugiro vocês comprarem, não. Num primeiro momento, vocês vão usar ele só nessa disciplina. Ele só serve para essa disciplina. É um livro de nível de graduação, então é um livro que, para vocês, eu acho que não faz sentido o investimento nele, né? A gente vai usar ele por 4 meses, depois a maioria de vocês vai encostar ele, porque talvez não trabalhe diretamente com CLP, tá? Só que vocês talvez possam buscar fontes alternativas desse livro na internet, né? O Google Livro tem alguns capítulos dele disponível e vocês sabem melhor do que eu que a gente tem algumas fontes alternativas na internet, né? Vocês conseguem achar isso fácil aí. Então, daqui a pouquinho, quando a gente falar da matéria, eu vou passar esse livro. Qual que é o problema do livro? O livro é muito texto. O livro é muita coisa. O livro é muita coisa. Tem dia que uma aula de 2 horários nossa aí, 1h30, eu vou falar sobre mais ou menos 30, 40 páginas do livro. Entendeu? Porque o livro dá muito exemplo, enrola muito, né? Então, quem for pegar o livro pode ter essa dificuldade. Então, por isso que eu estou atrás de uma apostila. A apostila é mais direta, mais resumida. Entendeu, Marcelo? Mas pode ter certeza que a gente vai ter sim, tá? Tanto os slides como já vinha tendo, mas eu estou buscando uma apostila para que a gente não tenha como material 3, 4 apostilas diferentes. Para que a gente tenha uma apostila só, tá? Ok, Lucas. Mas aí, igual com relação ao que você falou, a edição dos vídeos após a aula será de um dia, né? No máximo um dia. É pelo seguinte, na hora que eu finalizo a gravação, o Google demora aproximadamente, no máximo, chegou a demorar até 1 hora para disponibilizar o vídeo no meu Drive. Entendeu? E aí é o tempo de eu baixar o vídeo e fazer o upload dele no YouTube. Então vamos colocar aí mais 1 hora. Então em 2 horas depois da aula eu já consigo deixar o vídeo disponível para vocês. Eu digo um dia no sentido assim, de um dia para o outro. Que às vezes nossa aula termina às 8 e eu tenho algum outro compromisso no dia ainda, eu não consigo fazer isso logo na sequência da aula, entendeu? Mas na manhã do dia seguinte o vídeo já estaria disponível. Entendi. E também não é só a nossa turma, né? São várias turmas, né? Até que no técnico eu tô só com vocês agora, só com essa matéria. Só que aí tem as turmas de CAI, tem outros projetos que a gente vai levando aí, né? Aí eu não posso garantir que eu vá conseguir todos os dias, por exemplo, que 10 horas o vídeo esteja no YouTube. É o meu objetivo. É mais prático para mim, sabe? Acabou a aula, eu já faço todo o procedimento de tornar disponível para vocês e aquilo não acumula para o dia seguinte. É até mais fácil para mim. Mas pode acontecer de algum dia eu não conseguir, entendeu? Tranquilo. Ok, obrigado. Tá. Então, minha proposta é a gente tentar manter mais aulas ao vivo do que aqueles vídeos gravados. Eu vou dar aquelas aulas, ao invés de gravar os vídeos, eu vou fazer a aula ao vivo com vocês. Tá? Pode ser que nossas aulas ao vivo tenham menor duração. A gente não vai ficar, talvez, a segunda e terça, a gente tem 2 horários juntos, 1h40. Talvez a gente não fique 1h40 direto ali comigo falando, né? Eu vou entrar na sala, eu vou dar uns 10 minutinhos para a turma ir chegando, a gente ter uma quantidade boa de alunos, né? Não faz sentido eu começar uma aula para 2 alunos, espero pelo menos 10 minutinhos ali para a turma chegar, tá? Começa a nossa aula, falo tudo, às vezes vocês não tiveram nenhuma dúvida,
a gente encerra antes, se o meu assunto naquele dia acabou, entendeu? Só que vocês conseguem ver um problema nessa questão dessas aulas ao vivo? Até um problema de acordo com o que vocês argumentaram que foi uma das dificuldades do primeiro semestre aí. Qual que é o problema que vocês conseguem perceber? A gente cai diretamente aí na questão de vídeos longos, né? Porque quando a gente faz a aula ao vivo, a gente vai ter vídeos mais longos. A gente vai ter isso claramente na aula de hoje, né? Vocês vão ver que mesmo eu adiando um pouquinho para a gente ter mais alunos na sala, mesmo cortando o vídeo durante o momento em que vocês estavam fazendo as respostas do Matminter, a gente vai ter um vídeo aí de mais ou menos, eu vou chutar aqui, de 40 minutos a 1 hora, né? E como é uma interação ao vivo, eu acho que não faz sentido a gente cortar esse vídeo. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente soluciona um problema, que é a parte da aula ao vivo. A gente está ali com o professor sempre que tem aula dele, a gente está sempre ali ao vivo, tá bom? Mas aí acaba que a gente potencializa outro problema que vocês também já tinham identificado, que é os vídeos longos, né? Então, quem nunca consegue acompanhar a aula vai ter esse problema de estar sempre tendo que assistir os vídeos longos. Entendeu? Entendi. Mesmo assim, o que vocês acham melhor? Manter uma frequência de aulas ao vivo? É igual eu falei, eu prefiro as aulas online mesmo nesse sentido do Meet. Você estando aqui, conversando com a gente interagindo também. Eu prefiro mais que eu acho o método, na minha opinião, assim, na minha percepção de vista, mais funcional para aprender, para interagir e tudo mais. Eu também acho que funciona melhor, né? Eu disponível no momento da aula, bater um negócio na tela ali. Opa, pera aí, professor, como é que chegou naquele negócio ali? Como é que funciona isso daí? A gente já resolve a dúvida ali na hora, né? Só que a minha preocupação é com quem não consegue acompanhar as aulas ao vivo. Se vai ser pior, entendeu? Eu não vou tomar hoje como base, porque sabadão, 7 horas da manhã, é, praticamente primeiro dia de aula, né? Segundo dia de aula. Mesmo assim, a gente teve 7 pessoas, né? Eu acho que nessa ideia de vocês estarem de casa, até o sábado ficou melhor, porque o tempo que eu trabalhei lá no SET com o técnico, eu nunca tive mais de 3 alunos no sábado letivo, não. Então, pelo menos, acho que a gente vai poder aproveitar melhor os nossos sábados, né? Mas eu fico preocupado com os alunos que não conseguem acompanhar sempre as aulas ao vivo. Mas eu acho que vale a experiência da gente começar o semestre assim, né? Tentar manter essas aulas ao vivo, né? Sim, concordo. A Então, questão toda, o Lucas, é realmente isso aí mesmo, de fazer a experiência para ver se dá certo. Porque, pelo menos no meu caso particular, quando você dava a gravação da videoaula, eu sempre voltava na matéria, ia revendo a matéria, então foi mais fácil para fixar a matéria, né? Sempre eu voltava lá, eu tinha dúvida, eu voltava lá no conteúdo, assistia às aulas várias vezes, pegava as explicações, aí, para mim, facilitava mais, porque eu tenho um problema de memorização grande. Então, eu tenho que refazer várias vezes para eu fixar aquele conteúdo. não é você que tem um problema de memorização, não, Marcelo. Deixa eu te contar aqui que é todo mundo. Eu gosto muito de citar todas as turmas e provavelmente eu já tenha citado com vocês. Mas tem um estudo da Universidade de Harvard que ele fala que as pessoas guardam
30% do que elas escutam, 40 ou 50% do que elas leem, 60% do que elas escrevem e 80, 90% do que elas ensinam para outra pessoa. Entendeu? Então, quem senta ali e só assiste a aula, está guardando uma parcela mínima do que eu estou falando. Quem assiste ela 2 vezes, acaba guardando mais informação. Agora, quem assiste, pausa, faz anotação, continua a aula, opa, isso daqui também é interessante, fez outra anotação, ela acaba memorizando melhor, né? Aí depois pega as anotações dela e lê, você está aumentando o seu potencial de memorização, você está aumentando sua aprendizagem. Agora, o melhor é quando você ensina para outra pessoa. Quando você ensina para outra pessoa, você consegue realmente aprender. Você consegue realmente absorver aquele conteúdo. Porque, às vezes, quando você está ensinando, surgem dúvidas que você não tinha tido para você. Entendeu? Então, é uma coisa que eu estou querendo trabalhar também com vocês. A minha ideia é que, segunda a gente tem 2 horários, aula ao vivo com matéria e exercício. Terça tem 2 horários, aula ao vivo com matéria e exercício. Na quarta a gente só tem 1 horário. Esse 1 horário, eu não vou dar matéria. Esse 1 horário vai ser o horário para a turma entrar na sala, comigo na sala, e tirar dúvidas. Talvez sobre os 2 dias anteriores, sobre o exercício que a gente viu, ou sobre um exercício que eu vou trazer para vocês na quarta-feira, a gente resolve esse exercício junto. Só que a minha intenção na quarta-feira é que as dúvidas de um aluno sejam respondidas pelo outro aluno. É claro que comigo na sala, fazendo essa mediação, né? Para a gente não deixar que informação errada seja repassada. Entendeu? Então a nossa ideia é aula ao vivo segunda, aula ao vivo terça, com matéria, conteúdo, exercícios na segunda e na terça. E na quarta-feira a gente faz a aula ao vivo, só que uma aula ao vivo de dúvidas sobre o que a gente viu nos 2 dias anteriores. Se não tiver muitas dúvidas, a gente parte para a resolução de algum exercício, tá? Eu acho que fica uma experiência interessante da gente tentar, né? O que vocês acham? Ok, também acho. Voltando para o nosso mapa de palavras lá, para a nossa nuvem de palavras. Ok. Cálculo. Realmente cálculo. A matemática é um negócio que, se a gente teve uma dificuldade lá na 3ª série e não resolveu essa dificuldade lá, o negócio veio acumulando, vira uma bola de neve, e para a gente tentar resolver lá na frente é pior, né? Então, cálculo, a gente tem que tentar identificar o problema lá no início, né? Ou tentar identificar qual que é a base do nosso problema e, a partir dela, ir desenvolvendo conhecimento, tá? O que eu trago de notícia boa para vocês de cálculo com relação à nossa matéria específica aqui, que é controlador lógico programável, é que o cálculo não existe em CLP, tá bom? Então a gente não vai ter os problemas quanto ao cálculo, tá? Eu acho que dá um alívio aí pro pessoal. Em contrapartida, como o mundo não é feito somente de flores, é uma matéria que é de programação, né? Então a gente vai envolver a lógica de programação. E vocês vão ver que a nossa lógica de programação em CLP, ela está muito relacionada aí, ó. Olha o mapa de palavras, alguém escreveu aí leitura de diagramas elétricos. Apesar de que
na nossa matéria de máquinas elétricas, motores elétricos, né, que é acionamentos elétricos, eu não entrei na parte direta de leitura de diagrama com vocês. Vocês podem ter percebido que eu coloquei alguns diagramas na última lista de vocês, mas a gente não trabalhou diretamente leitura de diagramas, porque é algo que eu deixei para a gente mexer naqueles encontros presenciais que a gente vai ter quando voltar, tá? Só que as nossas programações em CLP, elas são feitas todas a partir de uma espécie de diagramas elétricos. Então a gente vai programar como se fosse diagramas elétricos, coisas parecidas com diagramas elétricos, que é o que a gente chama de diagrama ladder. Beleza? Mais para frente vocês vão entender essa linguagem. Eu, particularmente, desde a minha época de faculdade, é um tipo de programação que eu sempre gostei muito. Eu achava de simples entendimento o diagrama ladder. Às vezes até mais simples de entender do que as linguagens de texto estruturado, né? Que são as linguagens escritas, como o C++, que é o que vocês aprendem, né? Inclusive, me atualizem aqui. Até que ponto de programação que o Reginaldo conseguiu chegar com vocês no último semestre? O que vocês viram de programação no último semestre? De encerramento da etapa, a gente fez um trabalho onde ele passou cada estilo de programa. Acho que foi isso mesmo, cada plataforma de programação para cada um. Exemplo, Java, JavaScript, aí teve Object+, entendeu? Fazendo um trabalho mais acerca de cada estilo de programação e passou pra gente. Então, na primeira etapa, vocês trabalharam basicamente com Portugal e lógica, né? Isso, Vocês estão começando a mexer com C++ agora. isso. Beleza. Então, pelo menos a lógica de programação vocês já têm. Vocês vão perceber que o que a gente vai trabalhar aqui acaba sendo mais simples, porque a gente tem menos comandos possíveis. Só que essa questão de ter menos comandos possíveis acaba dificultando um pouco a programação, né? Você pensa aí, você vai construir vamos pensar em questão de ferramentas. Existe uma infinidade de ferramentas. Só que você só sabe operar chave de fenda e martelo. Você só sabe trabalhar com chave de fenda e martelo. Você é ótimo com a chave de fenda e martelo, mas você só sabe trabalhar com chave de fenda e martelo. Agora, se você pensar num universo que só existe chave de fenda e martelo, não existe nenhuma outra ferramenta, você é o top das galáxias, né? Você sabe trabalhar muito bem com as duas únicas ferramentas que existem. A gente começa a ter um problema quando eu te peço para construir uma casa com chave de fenda e martelo. Você vai precisar suar, mesmo você tendo um grande conhecimento de chave de fenda e martelo. Mas você vai precisar suar para construir uma casa só com a chave de fenda e com o martelo como ferramentas, né? Então, em ladder, a gente pode fazer essa analogia. A gente tem poucos recursos de programação. Então, quando a gente começa a querer fazer tipos de programação mais complexos, a gente vai exigir do programador. O programador que vai ter que se virar para usar aqueles poucos recursos que ele tem. Entendeu? Então, assim, para a gente conhecer os recursos, a gente vai ter uma certa facilidade. Aí, vocês vão precisar criar expertise, conhecimento, colocar as noções de lógica em ação para resolver os problemas. Beleza? Outro problema que eu vi aqui, ó, inglês. Por que inglês? Como assim?
Eu coloquei inglês, Lucas, porque em inglês eu tenho muita dificuldade. Palavra nenhuma, tudo eu tenho que ir lá no Google lá para digitar a tradução. Mas você diz no sentido assim, Marcelo, às vezes no meio de uma explicação tem uma palavra em inglês, aí gera essa dúvida, é isso? Também, igual você deu aí, a sua pesquisa toda estava tudo em inglês. Aí eu tive que lançar lá no Google lá para saber o que eu estou fazendo aqui. Eu não, Sim, sinceramente, eu não consigo. Essa parte sim, de inglês é difícil. sim, eu entendo, completamente eu entendo. No, Na automação em geral, a gente vai se deparar com muitos termos em inglês, tá? Alguns, muitos, aliás, a gente nem traduz, tá? É como se você pensasse aí, internet. Internet é um termo em inglês. Só que, no meio geral, a gente não tem nem tradução no português para internet. A nossa palavra em português virou internet, né? Show. Show é uma palavra em inglês. Mas não tem tradução para português, é show. Entendeu? E na automação acontece muito, muito. Então, algumas palavras, algumas definições, a gente usa o inglês. Então, sempre que eu falar uma palavra em inglês ou tiver alguma expressão em inglês, Marcelo, você me interrompa e me dá esse toque aí. Tá, professor, mas em português, o que isso aí seria? Porque talvez eu não vou ter uma tradução, mas eu tenho uma explicação do que seria, entendeu? Então, você me ajuda a tomar esse cuidado aí. Ok. Porque automação, tudo que vira português, está virando português 10 anos atrasado, entendeu? Então, tudo que está em português está atrasado pelo menos 10 anos. A gente tem essa dificuldade de tradução, né? Principalmente pelo fato de que os pesquisadores brasileiros, os professores brasileiros, quem trabalha no meio, tem o conhecimento em inglês de forma que eles não precisam mais esperar traduzir para adquirir o conhecimento. Eles já estão indo na fonte buscando conhecimento em inglês, tá bom? Agora, uma dica que eu dou para vocês, por exemplo, você disse que a pesquisa se encontrou tudo em inglês. Provavelmente você encontrou artigos científicos, né? Artigos científicos é difícil a gente achar artigo com novidade que esteja na nossa linguagem. Até porque mesmo quem é brasileiro, se quer escrever um bom artigo, se o artigo é bom e tem potencial, ele vai ter que escrever o artigo em inglês para mandar para uma revista internacional, para ele ter visibilidade. O Google Tradutor, quando a gente faz a tradução ali, retirando, quando você copia de um PDF, você pode perceber que ele ele copia os parágrafos entre as linhas, né? Mesmo que não tenha um parágrafo, ele salta de uma linha para outra. Quando você elimina esses parágrafos indesejados, o Google Tradutor traz para a gente uma tradução muito boa, bem próxima do que é a tradução real. Então dá para a gente entender bem. Então fica a dica aí, caso vocês encontrem muito conteúdo em inglês, tipo um texto todo em inglês, um artigo todo em inglês, vocês podem fazer essa edição só para tirar o espaçamento entre as linhas e fazer a tradução pelo Google Tradutor. Ele traz uma tradução muito bacana, tá? Que é o suficiente para a gente entender, tá bom? Ok, Lucas. Teve um outro tópico em verde ali, relação entre estudo e... Se alguém quiser comentar, foi a hora que o Frank... Foi. Foi, não foi, Frank? Isso mesmo. Foi. Primeiro lá que eu tentei mandar lá e deu errado. Não, tranquilo. Explicações longas, leitura de diagrama, maior dificuldade foi aquela hora, né, Frank? Muitas dúvidas e dificuldade de entender.
né? Muitas dúvidas e dificuldade de entender, eu creio que teria no ensino remoto ou no ensino presencial, né? E acho que a nossa proposta de solução para isso daí é tentar trazer as aulas ao vivo com mais frequência, tá? Todas as matérias por... Alguém começou a digitar ali também e não completou, ou a própria ferramenta cortou a resposta. Se alguém quiser comentar, já estou lá embaixo. Todas as matérias por inglês e meio do curso online. Eu acho que é a questão que a gente falou, né? A gente teve que fazer essa mudança brusca aí, de sair do 100% presencial para o 100% online, né? No meio do curso. Então, acho que agora a gente começando desde o início aí, nós professores já estamos melhor preparados, vocês alunos já estão melhor preparados, a gente consegue fazer um planejamento melhor, acho que a gente vai conseguir levar melhor, tá bom? Pessoal, deixa eu... Vocês conseguem ver minha tela em branco aí do meu navegador? Sim. Beleza. Eu vou fazer com vocês aqui, eu só vou mostrar uma situação com vocês aqui, porque na conversa que a gente teve no semestre passado, que os alunos estavam tendo algumas dificuldades, me relataram que eles estavam achando que os vídeos estavam bagunçados, que eles não estavam conseguindo encontrar vídeo, tá? É o seguinte, vocês devem ter percebido, quem está seguindo o canal, que recebe notificação quando eu posto vídeo novo, ou quem entra no canal com frequência, que eu trabalho com 4 turmas de CAI, era a turma de vocês, e eu trabalho com outras 2 matérias, trabalhava, né, no módulo 3 do técnico de automação, né, e eu posto todos esses vídeos no meu canal, mas vocês podem ter percebido que todos os vídeos eu fiz listas de exibição, eu fiz playlists. Então, por exemplo, as de português estão todas dentro dessa playlist. CEP, de cálculo. Vou abrir a de vocês aqui, que foi acionamentos elétricos. Quando eu abro a playlist de acionamentos elétricos, até comecei a falar aqui, ó. Quando eu abro a playlist de acionamentos elétricos, só é exibido para mim os vídeos de acionamentos elétricos. Estão vendo aqui no cantinho, ó? São só vídeos de acionamentos elétricos. E eles já estão exatamente na ordem que tem que ser assistidos, tá? Mesmo assim, eu coloco eles com numeração, tá vendo? Aí lista 1 é referente à nossa revisão, o exercício 3 da lista 1 da nossa revisão, depois o nosso vídeo de teoria 2, nosso vídeo de teoria 3, 4, assim por diante, tá? Então eu concordo, eu entendo que fica confuso caso vocês entrem no meu canal, né? Entrou no meu canal, veio cá em vídeos, e viu essa porrada de vídeo tudo bagunçado, ó, vídeo de português, vídeo de CEP, vídeo de cálculo, aí depois tem um de microcontrolador lá embaixo, depois tem robótica, depois tem acionamento, fica a pessoa indóida. Então, quando vocês entrarem no meu canal, playlists, tá? Vocês vão ter as playlists aqui, vocês podem perceber que eu não tenho playlist aqui ainda de CLP, né? Porque a gente não tem vídeo de CLP ainda. Esse é o nosso primeiro vídeo de CLP. Então, eu vou disponibilizar ele aqui para vocês. Então, vai ser aula 1 de CLP, apresentação da nossa disciplina, tá? Então, tenham esse cuidado na hora de acessar os vídeos, de ir na playlist exata. Porque se vocês pegarem só os vídeos ou pegarem lá do início, vocês podem deixar de assistir algum vídeo, fica confuso, realmente fica bagunçado, porque aqui fica todos os vídeos na ordem que eu vou postando,
E eu tenho uma porrada de vídeos. Agora eu vou começar a trabalhar também com os meninos com a Olimpíada Brasileira de Robótica, tanto com o ensino fundamental, com o ensino médio. Então, assim, fica bagunçado se você não for no lugar certo. Então vem aqui em playlist, que fica separadinho por disciplina. Beleza? Voltou para o Mentimeter aí? Para nossa nuvem de palavras? Sim, voltou. Então eu vou passar para o próximo slide. No próximo slide, deixa eu pegar aqui, ó. O Pedro chegou depois. A Lucilene também está tentando ficar na sala, mas parece que ela está com uma instabilidade na internet. Então, Pedro, eu estou fazendo com vocês uma dinâmicazinha aqui para a gente dar um feedback da última etapa e para a gente tentar melhorar para essa etapa. Eu vou passar aqui para vocês. Provavelmente vocês devem estar aguardando a próxima resposta aí. Ô, Pedro, eu não sei nem se você consegue responder, né? Como você entrou depois. Não, mas sem problemas, tranquilo. Eu vou mandar o link aqui depois para você no chat. Ok. Mas eu não sei se você vai conseguir. Foi 2 vezes. Eu não sei se você vai conseguir porque já foi iniciado, tá? Mas se conseguir, beleza. Então, nesse próximo Não, mas se tópico não aí, conseguir também, sem problemas, você tá tranquilo. como você pode participar por áudio ou pelo chat, tanto, não tem problema nenhum, tá? A única questão do Mentimeter é que o Mentimeter, ele é confidencial, ele é anônimo. Então, quem talvez não tiver a vontade de falar comigo de forma direta, pode falar do Mentimeter, tá bom? Então, pessoal, aí é questão de sugestões. A gente já conversou bastante aí, né? Mas eu vou deixar mais um espacinho caso vocês tenham alguma outra sugestão, tá? Vou deixar 5 minutinhos aí, ó, até 8h37, até 8h40, tá bom? Que aí, se tiver sugestões, vocês postem. Quem não tiver sugestões, pode escrever ali. Sem sugestões no momento, todas as sugestões já foram discutidas. Vocês podem escrever ali, tá bom? E eu vou deixar aí até 8h40. 8h40 a gente retorna e discute isso daí, tá? Aproveitem um tempinho para tomar uma água também, ir no banheiro. E a gente retorna 8h40 para discutir as sugestões de vocês. Fechou? Ok. Ok. Então, até daqui a pouquinho. Eu vou finalizar a nossa gravação e retornar ela quando a gente tiver as respostas. Então, pessoal, só iniciando a gravação aqui para a gente finalizar essa última parte, né? Sugestões vão de encontro ao que a gente já falou. Tá? Então, a nossa principal mudança para esse semestre vai ser trabalhar as nossas aulas de forma mais ao vivo, através do Meet, tá bom? Deixa eu dar algumas sugestões finais para vocês. Vocês perceberam que na plataforma vocês estão cadastrados agora com o e-mail institucional do SET, né? E eu percebi que alguns de vocês não estão usando esse e-mail. Vocês precisam entrar na plataforma e marcar a atividade como concluída, tá bom? E vocês só conseguem entrar na plataforma através do e-mail que o SET criou para vocês. Caso vocês ainda não tenham tido acesso a esse e-mail, peçam a Janaína. Acho que a Janaína já foi mandando para alguns aí, talvez para todos, alguns talvez não tenham visto, mas vocês precisam acessar a plataforma com esse e-mail institucional, tá? Vocês precisam clicar na atividade e marcar ela como concluída, mesmo que não tenha nada para entregar na atividade. Por exemplo, na aula de hoje, apesar de que na aula de hoje, todo mundo que já estava aí mais cedo já marcou como concluída, devolvida, né? Sim, eu marquei lá como concluída. Tava escrito na Beleza. minha legenda para marcar. Parece que vocês já estão com esse costume. Os meninos do CAI estão com essa dificuldade ainda. A Cíntia ainda não deu o ok lá, tá bom? E isso daí é importante Coloquei para lá agora, validar. Lu.
Oi? Coloquei ok lá agora. Show. Isso daí é importante para validar a presença de vocês. Aí nós vamos mudar um pouquinho. Vocês não precisam responder mais os comentários para mim, tá bom? Vocês podem só ir lá na atividade e marcar ela como devolvida, concluída, tá? Não precisa ficar naquele presente, 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 ok, ok, presente, tô aqui. Que aí a gente usa ali o tópico de comentários só para caso vocês queiram postar uma dúvida, uma pergunta, falar alguma coisa, tá bom? Aí, à medida que o semestre for correndo, a gente vai se acostumando com isso. Beleza? Outra sugestão para vocês. Eu não sei se vocês vão conseguir, porque eu também estava usando uma conta pessoal e nesse semestre que eu migrei para a conta do SET. Então, eu também estou sem foto. Eu tentei trocar minha foto, eu tentei colocar uma foto e não consegui. Eu não sei por quê. Eu não sei se é pela questão da instituição, se é a instituição que tem que dar essa permissão, o que que é. Mas eu sugiro que depois vocês tentem mudar a foto de vocês, para a gente ter o rostinho de cada um, né? Para a gente ter impressão, não ter impressão que está conversando com um bonequinho cinza lá no Classroom. Trazer o Ô, rostinho de Lucas, cada um, até para a gente ir acostumando com vocês. Oi. essa foto do meu perfil aqui, eu estou usando o meu particular mesmo, porque eu entro na Sim. plataforma com o do set e automaticamente assim quando eu clico no Meet, como minha conta já está vinculada no Meet, eu entro com a minha pessoal. É porque faz essa mudança automática, né? Isso. Por exemplo, eu posso entrar no Classroom com minha conta pessoal. Se eu iniciar uma. Desculpa, eu entro no Classroom com minha conta do SET. Se eu iniciar uma reunião, muda automaticamente para minha conta pessoal. Aí eu tenho que mudar de novo para minha conta do SET. Entendeu? Aqui no Meet, não tem problema nenhum para mim, não. Se vocês estão usando conta pessoal, conta ou a conta do SET, da instituição. Mas eu tô falando lá dentro do Classroom, pra gente ter as fotinhas de vocês lá, tá? Quem conseguir alterar. Eu também não consegui. Eu tentei hoje antes da aula, não consegui. Eu não sei se é o Google que tá com um probleminha de servidor, tava sobrecarregado, depois eu vou tentar de novo. Mas se conseguirem, fica mais interessante, né? Já que a interação também vai acontecer por lá. A turma aí vendo os rostinhos dos colegas, para quando a gente voltar presencial, não ser todo mundo um estranho pro outro, né? A gente ter noção de quem é quem, tá bom? Só finalizando o Mentimeter, teoria, explicação, exercícios práticos, vídeo, apostila, revisão do mesmo. Acaba que é um compilado geral do que a gente discutiu nessa aula de hoje, né? Turma, eu vou inclusive mudar o nome da nossa aula lá no Classroom, que eu coloquei a apresentação da disciplina. E da disciplina mesmo eu não falei nada, né? Então eu vou mudar lá como um feedback de ensino remoto no primeiro semestre, porque eu precisava desse feedback, eu precisava ter essa conversa com vocês para a gente ter esse sentimento do que vocês acham melhor, de como a gente pode melhorar essa interação nossa, tá bom? E na segunda-feira eu apresento para vocês a matéria de controladores lógicos programáveis. A gente faz um bate-papo sobre CLP. Então, um bate-papo mais tranquilo, mais informal, só para a gente entender o que a gente vai ver aqui, o que a gente vai trabalhar, para na terça-feira a gente já começar a trazer algumas teorias envolvidas, algumas definições. Beleza? Alguém quer fazer mais alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Considero o silêncio de vocês como não, né? Então, se não tem mais nenhuma dúvida, não querem perguntar nem acrescentar nada. Marcelo? Não, Beleza. tá tranquilo. Ô, Lucas, você poderia falar mais um pouquinho sobre a matéria aí, sobre a disciplina? Só uma Sim, explanação. o CLP é o seguinte, você pensa lá que... Eu
vou fazer a analogia mais direta e a que a gente sempre gosta, o que eu sempre gosto de fazer nessa matéria. A gente pode considerar o nosso corpo como uma máquina e a gente trabalha realizando várias funções, né? Só que a gente só consegue trabalhar realizando essas funções porque a gente tem 3 componentes importantes no nosso corpo, que são sensores, atuadores e controladores. Quando a gente fala de sensor, no nosso corpo são 5 órgãos sensitivos, né? Olhos, ouvidos, paladar, língua, né? Tato e olfato. Então, isso daí é o que ajuda a gente a sentir o ambiente à nossa volta. A gente usa os sensores para pegar a informação do ambiente. Os sensores vocês vão ver numa disciplina que chama instrumentação. Acho que o João que vai trabalhar ela com vocês, não é isso? Os sensores pegam essa informação e mandam para o nosso controlador, que é o nosso cérebro. Então, o CLP, num sistema industrial, numa planta, ele faz o trabalho do cérebro. Ele toma decisões. Ele recebe os dados dos sensores e toma decisões do que fazer com aqueles dados. Por exemplo, você abriu o chuveiro para tomar um banho, você colocou a mão lá para ver se a água está numa temperatura bacana. O seu cérebro que vai tomar a decisão se você precisa abrir mais, fechar mais ou se você pode entrar. Então é o seu controlador que vai tomar a decisão através dos dados que você tem, das informações que você tem. Se o cérebro chegar à conclusão de que aquela água está boa para você entrar, ele vai mandar uma informação para os seus atuadores. Suas pernas. Falando assim, movimente as pernas e faça a ação que a gente está pretendendo fazer, né? Atuadores são sistemas pneumáticos e hidráulicos, máquinas elétricas, acionamentos elétricos, beleza? Então, tem uma visão superficial de vocês aí de uma relação linear. A gente pega a informação de sensor, o controlador vê o que ele vai fazer com aquela informação e dá a ordem para o atuador atuar. Então, o CLP, o controlador lógico, ele está no meio disso daí. Ele é o nosso controlador. É o cérebro do sistema automatizado. Ele vai receber essas informações de sensores, tomar decisões e dar ordem para os atuadores. Beleza? Ok, Lucas. Obrigado. De forma mais intuitiva, que talvez vocês consigam fazer uma pequena analogia, vocês podem pensar o CLP como uma placa Arduino, tá? Que ninguém da área de CLP me ouça falando isso, mas a placa da Arduino faz um trabalho similar a um CLP, né? Recebe informações de sensores, toma decisões com base numa programação prévia e manda esse sinal de controle para atuadores, motores, lâmpadas, o que for. Só que a gente vai ver que a gente tem boas diferenças entre uma placa Arduino e um CLP, com o passar do nosso semestre aí, tá bom? Fechamos, turma. Beleza. Então a gente se vê na segunda-feira. Até lá. Bom fim de semana para vocês. Aos que são pais, bom dia dos pais. Aproveitem seus filhos. Aos que são filhos, tenham seus pais, aproveitem seus pais, principalmente nesses tempos difíceis ainda. E os que já não têm os pais mais, pode ter certeza que eles estão lá em cima tomando conta de nós, tá? Ok, obrigado. Bom final de semana para vocês também. Beleza? Um abraço e até segunda. Tchau, tchau. Um abraço, até mais.